Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, o Vilmar Govinatsky, meu parceiro aqui, estamos recebendo uma descendente de poloneses, né? Aliás, a colônia polonesa aqui é muito importante, né, no Rio Grande do Sul, né? Contribuiu muito para o desenvolvimento desse estado, tem história, né? Tem uma história, sim. Eu sou descendente de poloneses. Tu também? A minha região é Camaquã, eu sou Govinatsky. Ah, é isso. E a minha região é Camaquã. Aquela região ali, Camaquã, Encruzilhada do Sul, Dom Feliciano, tem uma colônia bem forte ali de poloneses, de polacos, bravos polacos. É, que legal. Aliás, a década de 70 foi a Copa do Mundo de 70, a grande seleção polonesa, né? Foi. A Polônia teve uma grande seleção de futebol também. Luísa Gonchorowski, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Nossa Economia e Desenvolvimento. A Luísa, que é uma especialista em carreira e recolocação profissional. Ela é também formada em recursos humanos, MBA em gestão empresarial e analista comportamental e coach de carreira. Tudo que tu precisa, hein, meu? Olha, tudo que nós precisamos, na verdade, né? Estamos aí. Pois é. Luísa, como é que é essa questão hoje? Porque é muito importante, nós estamos num momento em que o país luta com a questão do desemprego, a necessidade de novas... A tecnologia exige uma formação mais específica, mais qualificada. O teu trabalho cresce em importância. Exatamente. Então, nesse cenário econômico, né, que é super instável e onde o desemprego, ele, por mais que tenha diminuído os índices, ele ainda tem índices altos, né, a atenção na carreira, ela se torna fundamental. Então, buscar desenvolver, sim, competências, técnicas, formações, qualificações, mas hoje em dia se fala muito também na questão comportamental, Silvio. Então, o profissional ele deve estar atento à questão comportamental, a desenvolver competências até de inteligência emocional, para que ele esteja preparado, né? Aliás, tocando no assunto comportamental, um último dado que eu li do IBGE aponta que 90% das demissões nas empresas são originadas de comportamento inadequado. E aí? Exatamente, é um número alarmante, porque assim, as pessoas elas prestam muita atenção na sua qualificação técnica, né? E muitas vezes acabam esquecendo a parte relacional, a parte comportamental, que também é tão importante. Para isso, dentro do processo de coaching, que é a minha área de atuação, é possível desenvolver, através de ferramentas, né? Através da própria metodologia coaching, mecanismos para fortalecer o profissional, né? Para que ele trabalhe com mais propósito, para que ele trabalhe com foco e também desenvolvendo essas competências, que são competências, como a gente disse, né, relacionadas à inteligência emocional, à própria comunicação, enfim, é muito importante. Luísa, o extrato dentro do teu trabalho, naturalmente, é voltado às empresas, né, dentro de empresas. Qual é o extrato dentro da empresa, assim, que tu vê mais necessidade de ter esse treinamento? É o extrato da parte operacional, da atividade fim, ou da atividade meio, seria a parte da gestão? Ambos. Eu diria que uma atenção maior é necessária para a gestão, porque como ela está relacionada à parte operacional diretamente, ela que tem ali, né, a missão de estar alavancando, de estar otimizando e melhorando a performance das equipes. E administrando conflitos, E administrando conflitos. Então, é muito importante que os gestores eles estejam atentos ao seu próprio desenvolvimento, né, para que com isso eles consigam desenvolver os colaboradores. Mas isso é uma necessidade, com certeza, muito importante, né? Que as empresas estejam também atuando com carreira. Mas eu gosto de dizer que não é só a empresa que tem a responsabilidade, né, de tratar da carreira. A carreira é do profissional. Então, que o profissional assuma esse protagonismo, esteja cada vez mais voltado para entender a sua carreira, entender qual é o objetivo, fazer um planejamento de carreira, para que ele se prepare e não deixe da mão da empresa. O que acontece? Por anos a gente viveu à mercê do que acontecia, falando em oportunidades de carreira, né, do que a empresa nos proporcionava. Hoje a gente já consegue entender e perceber que essa responsabilidade, ela é nossa enquanto profissional. Então, está buscando se especializar, está buscando entender de novas tecnologias, manter um networking, né, ser um profissional ativo é fundamental. Tu é uma profissional liberal. E como é que é essa tua relação com os recursos humanos, o setor de recursos humanos das empresas? Então, eu atuo com recrutamento e seleção também, né?
bem pontuais, assim, mas meu foco principal é desenvolvimento de carreira. Eu atuo com recolocação profissional, ajudando pessoas, né, a encontrarem novas oportunidades, né, fazerem transições de carreira, e também se desenvolver profissionalmente. Tem muitos que precisam fazer uma reconversão profissional, né? Quer dizer, o cara vai mudar de carreira mesmo. Exatamente. Muitas pessoas, quando chega ali no momento da recolocação profissional, quando ele acaba indo para o mercado em busca de uma recolocação, ele começa até a fazer reflexões, porque dentro do processo de recolocação profissional, a gente utiliza ferramentas de autoconhecimento. Então, muitas vezes o profissional começa ali a fazer reflexões e percebe que, no momento, para ele, seria até mais adequado fazer uma transição de carreira. E é possível, né? E não tem tempo para isso também. É bem importante, assim, ter esse conceito de que sempre é possível mudar. Né? Desde que seja com planejamento, não precisa ser nada muito imediatista, né? Planejamento, ter ali uma meta de curto, médio e longo prazo. Luísa, a reforma trabalhista trouxe uma novidade que é o home office, que é a pessoa trabalhar em casa. Tu estás trabalhando também com este grupo de pessoas, porque mudou até a Mudaram as relações, a dinâmica do trabalho, tudo, né? E isso traz grandes facilidades, né? Isso faz com que as pessoas elas consigam estar mais dentro da sua casa, com a sua vida, acompanhando a vida dos filhos, né? Traz uma certa liberdade e flexibilidade. Mas tem que se Por disciplinar, outro né? lado, então, por outro lado, tem a questão da disciplina, né? Que, imagina, mas muito bem colocado. Tem a questão da disciplina, que é um grande desafio. Então, com isso, o profissional tem também que está sempre buscando se melhorar, né? Está sempre buscando se aperfeiçoar, cuidar da sua produtividade, criar mecanismos e métodos para que ele consiga ali fazer as entregas necessárias, né? E aproveitar a facilidade do home office, que acaba também sendo um grande benefício para a empresa, porque é economia, né? Eu perguntei isso, Silvio, porque Gera mais eu empregos. sou um home office, eu dou assessoria, mas eu faço do remoto, não vou mais na empresa. Não há essa necessidade. Entendeu? A pergunta que tem que fazer para ele, o que tu não faz, Roger? O que tu não faz ainda, eu tô, né? onde é que eu Ainda tô não faz. errando? É verdade. Há um dado aqui que, uns dias atrás, o IBGE mesmo, eu acho que citou aqui com relação ao Rio Grande do Sul, que o maior número de desempregados aqui no estado está naquele grupo de pessoas com curso superior. Isso é uma coisa chocante, né? Porque o pessoal vai, normalmente, né, Vilmar? Ele faz uma faculdade exatamente porque ele sabe que tendo uma faculdade, no mínimo, por exemplo, assim, ó, eu tenho mestrado em economia. Se eu quiser dar aula hoje, eu não posso mais. Mestrado já é pouca coisa, eu tenho que ter doutorado. Então, quer dizer, a especialização, mesmo curso superior hoje, não é garantia de emprego. Não é garantia de emprego. Na verdade, como a gente falou no começo, né, as relações de trabalho mudaram, as necessidades do mercado mudaram. Então, assim, eu particularmente considero a qualificação profissional, a formação técnica muito importante e acredito que ela vai continuar sendo importante, mas hoje se fala muito mais em questões comportamentais. Então, eu acredito que deve se complementar. A qualificação técnica, ela é importante, deve ser buscada pelo profissional, né? Mas o profissional, ele tem que estar atento a inovações, a novidades. E a própria cultura da empresa, né? Se a engajar cultura na cultura da empresa, Tem gente exatamente. que não se adequa à cultura da empresa e perde Ser pontos. um profissional flexível, que esteja disposto a aprender e desenvolver novas competências, né? E aí tem outras questões que são relacionadas também, empatia, né? Com Criatividade, são outras coisas que são levadas em conta. Mas eu acredito ainda que a qualificação técnica é bastante importante e vai continuar sendo. Em geral, Luísa, da nossa faixa etária, todos nós, na verdade, começamos a trabalhar muito cedo. Da nossa faixa, não da dela. Nossa né? faixa, nossa dela faixa. não. Mas eu comecei super cedo também. Do Silvio. Tu está falando das nossas duas. Eu disse dela o seguinte, que nessa nossa idade lá, da década de 70, a gente começou a trabalhar, tipo assim, com 15 anos de idade. E realmente, a gente tinha um comportamento, uma disciplina, era mais austera, até para o próprio contexto que se vivia politicamente. Sim. Hoje, a gente tem uma liberdade muito maior de comportamento e tudo mais. E aí o governo criou, eu acho que chama-se Carteira Verde e Amarelo, que é das 18 aos 29 anos, né? Que é, digamos assim, quase que um primeiro emprego, tá? Tu vês que isso aí tem condições de realmente avançar, que tem condições dentro do teu trabalho, que trabalhas também muito com jovens, tem condições dos jovens realmente aproveitarem bem esta oportunidade? Eu creio que sim. Eu creio que, na verdade, toda essa questão de idade e de
Agora me fugiu a palavra. Primeira atividade, de gerações também, né? Ela está muito ligada à parte da gestão de pessoas. Então, assim, essa interação, ela é necessária. E quanto mais cedo as pessoas começarem a buscar a sua empregabilidade, a tratar de questões relacionadas ao emprego, é melhor para que tenha um futuro mais garantido, né? Sim, até porque eles têm não só que desenvolver a experiência profissional, como a experiência de convívio comportamental, porque esse é um problema, Silvio. Hoje, a gente vê assim, que a liberdade que a gente dá aos filhos da gente não é a mesma liberdade que os pais nos davam. Sim, os tempos mudaram. Então, tem um choque realmente, até porque as empresas ainda, tem muita gente que são os gestores e tem uma idade maior, então esse conflito, ele aparece, né? Ele acaba surgindo. É um grande desafio para as organizações. E aí entra o trabalho de vocês, de coaching, fazer essa aproximação, né? Esse sincronismo. Né? Agora, os empresários, de modo geral, também estão hoje muito amadurecidos. Nós temos jovens empresários, daqui a pouco eu vou entrevistar um empresário aqui da área de supermercados, jovem, né? Um brilhante profissional, que tem esta noção já de essa visão mercadológica, né? Mais apurada e tal. Isso é importante. Os próprios empresários hoje já estão mais preparados para isso, né? Para trabalharem com todas as gerações. Com todos os instrumentos, exatamente, porque todos têm muito a contribuir nas organizações, né? Basta que para isso eles sejam gerenciados ou geridos de uma forma adequada, né? Bom, a minha avó, quando ia me dar um docinho, a minha mãe dizia assim, olha aqui, ó, doce a gente come um pouquinho só, porque é coisa boa, então a gente tem que prolongar. Coisa ruim dá tudo na mesma hora. Então, nós vamos deixar a Luísa para outra oportunidade, ela avançar em outros aspectos desta área fantástica que é esta área do mercado de trabalho e do comportamento empresarial diante do emprego que as pessoas têm, né? Até para manter o emprego, que é uma coisa tão difícil quanto conseguir um emprego hoje em dia, não é isso? É verdade. É verdade. Tá. Luísa, como é que o pessoal faz um contato contigo aí por alguém que está interessado realmente? E realmente é importante esta área comportamental, essa área de recursos humanos e os instrumentos que o coaching oferece para a empresa e para o empregado. Claro. Então, eu fico à disposição através do meu e-mail, que é luisagonchorowski@rhf.com.br. Agora, vamos botar direitinho o nomezinho dela no vídeo aí, não dá problema. Para não dar problema. E nas redes sociais também. Nas redes sociais. Tem bastante conteúdo. Com certeza. Luísa, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho a certeza que vocês gostaram, porque realmente nós temos, neste programa aqui, que está há 20 anos no ar, o objetivo é exatamente trazer coisas que favoreçam a todos vocês e que vocês possam, através dos nossos convidados, não é, Vilmar? Sim. Nutrir dessa fonte de sabedoria para melhorar a sua vida e ter uma vida próspera, abundante, com saúde e paz. Obrigado, Luísa. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até. Um rápido intervalo, economia e desenvolvimento volta já já.